O silêncio que tomou conta da sala foi diferente de qualquer silêncio que eu já tinha sentido. O dedo da minha mãe ainda apontado para o meu rosto, a aliança dela faiscando sob a luz fria do teto, e ela gritando ladra, interesseira, como se eu tivesse arrombado a casa da vovó, em vez de passar os últimos 3 anos mantendo ela viva. Minha irmã estava sentada uma fileira atrás, num blazer creme que ela não tinha como pagar, sorrindo escondida atrás do copo de café, enquanto os parentes olhavam para o chão. Eu não respondi nada. Peguei o envelope lacrado da bolsa, deslizei devagar até o escrivão do inventário e fiquei de olho no canto da boca da minha mãe, que começou a tremer assim que ela viu o envelope mudar de mãos. Ela sabia o que tinha dentro. Eu sabia que ela sabia. Meu nome é Camila Ferreira. Tenho 33 anos. E no momento em que a juíza Teresa Almeida começou a ler a primeira linha daquela página, a história que a minha família tinha contado sobre mim por anos começou a desmoronar na frente de todo mundo. Eu tinha imaginado que a vara de sucessões fosse mais fria, mais formal, menos parecida com um jantar de família onde todo mundo já chegou sabendo quem é o problema. Mas ali estávamos nós, na vara 6 da Família e Sucessões do Fórum da Comarca. Minha mãe, Maruene Ferreira, com o colar de pérolas das missas e aquela expressão de mãe ferida que ela ensaiou a vida inteira. Minha irmã mais nova, Renata Souza, com uma perna cruzada sobre a outra, mexendo no celular entre suspiros dramáticos. Meu tio Sérgio, esfregando a testa sem parar. Minha prima Letícia, sem conseguir me olhar nos olhos. E do meu lado, sobre a mesa dos advogados, uma caixa de papelão com a vida inteira da minha avó. O talão de cheques dela, os registros de medicação, um caderno espiral azul com manchas de café na capa, uma pilha de recibos do mercadinho, perto da Casa Vela, onde o caixa sempre me perguntava se Dona Neuza queria os pêssegos maduros ou os pêssegos firmes. Aquela caixa era o motivo pelo qual minha mãe me odiava. Não porque provava que eu tinha roubado, porque provava que eu não tinha roubado. Minha avó, Neuza Barbosa, tinha morrido 8 semanas antes, aos 86 anos. Ela deixou para trás uma casinha de tijolo, com a pintura branca descascando, uma poupança que parecia maior do que era, porque ela tinha pavor de casas de repouso, e ressentimento familiar suficiente para lotar todos os bancos da igreja no dia do seu velório. Pelos 3 anos antes de ela ir embora, fui eu quem a levava às consultas, pagava as contas dela com o dinheiro dela, brigava com as operadoras de plano de saúde, trocava as pilhas dos aparelhos auditivos dela e ficava sentada do lado dela nas noites longas quando ela confundia as sombras do corredor com o meu avô. Minha mãe chamava isso de dar uma ajuda. Renata chamava de o seu negócio. Vovó chamava de sobrevivência. Ninguém quis aquela responsabilidade enquanto ela estava viva. Mas no segundo em que ela morreu, todo mundo de repente se lembrou dela como um bem a ser dividido. A petição que minha mãe protocolou dizia que eu tinha exercido influência indevida, que eu tinha isolado minha avó da família, que havia dinheiro faltando, que eu tinha manipulado uma velhinha solitária para mudar o testamento. A palavra manipulação ficou impressa na página como uma mancha. Porque se tinha uma coisa que minha família sabia fazer bem, era te acusar exatamente daquilo que eles já estavam fazendo. A audiência mal tinha começado quando minha mãe se levantou sem ninguém pedir. Doutor Nogueira, o advogado dela, um homem de aparência cansada, estendeu a mão em direção ao braço dela, mas ela se desvencilhou. Ela disse à juíza Teresa que ficou quieta por semanas enquanto eu roubava a família. A voz dela tremia daquele jeito ensaiado que ela usava em velórios e reuniões de conselho escolar. Disse que Camila sempre precisou de dinheiro, sempre precisou de atenção. Disse que eu era a sanguessuga da família. Essa palavra atravessou a sala inteira. Sanguessuga. Tia Fátima fechou os olhos. Tio Sérgio sussurrou o nome da minha mãe. Renata fez um som abafado atrás da mão que podia muito bem ter sido uma risada. Eu olhei para as minhas mãos. Ainda tinha uma marca de meia-lua no polegar, do clipe que eu tinha usado na noite anterior, organizando 3 anos de recibos por mês.
Janeiro tinha sido receitas médicas e caldo. Fevereiro tinha sido meias de compressão e encanador. Março tinha sido o neurologista, o pronto-socorro e a primeira vez que vovó esqueceu meu nome. Se eu era uma sanguessuga, era o tipo que lavava os lençóis na meia-noite. A juíza Teresa Almeida não levantou a voz, não precisou. Ela disse à minha mãe que só deveria falar quando estivesse respondendo uma pergunta. Minha mãe sentou, mas não sem virar a cabeça o suficiente para que toda a fileira atrás dela visse as lágrimas escorrendo. Essas lágrimas um dia funcionaram em mim. Quando eu era pequena, se Renata quebrava alguma coisa, minha mãe chorava, porque as meninas estavam brigando. Se Renata reprovava numa matéria, minha mãe chorava, porque eu tinha feito ela se sentir inferior. Se eu ganhava uma bolsa de estudos, minha mãe chorava, porque eu estava abandonando a família. Aos 20 anos, eu já tinha entendido que as lágrimas da minha mãe não eram água, eram instruções. Peça desculpa, conserta, deixa sua irmã confortável, desaparece. Vovó foi a primeira pessoa que deu nome a isso. Foi numa tarde na cozinha dela, enquanto eu trocava as pilhas do relógio de parede. A sala inteira cheirava a limpador de limão e torrada queimada. Ela disse que minha mãe só me chamava de responsável quando precisava de alguma coisa. Eu ri, porque não soube o que mais fazer. Vovó não riu. Ela completou que minha mãe chamava a Renata de sensível, porque ninguém conseguia dizer não para ela, e me chamava de forte, porque era mais barato do que ser justa. Essa frase eu lembro até hoje, porque doeu num lugar limpo. Como se ela tivesse pressionado um hematoma que eu tinha parado de admitir que existia. No tribunal, o advogado da minha mãe começou a explicar que a família acreditava que vovó havia pretendido dividir o espólio de forma mais natural. Isso significava que minha mãe esperava o controle, Renata esperava a casa, e eu deveria aceitar uma marmita de agradecimento e a satisfação moral de ter sido útil. O testamento atual não fazia isso. O testamento atual deixava a casa para mim. Não todo o dinheiro, não tudo, só a casa. Vovó tinha escrito que eu deveria ficar com o único lugar onde ela era tratada como família sem condições. Quando o Dr. Cardoso leu essa frase em voz alta na primeira audiência, minha mãe empurrou a cadeira com tanta força que ela bateu na parede. Renata disse que aquilo não parecia coisa de vovó. O que foi curioso, porque Renata não tinha passado mais de 20 minutos sozinha com vovó nos últimos 2 anos de vida dela. A menos que você contasse a tarde em que ela apareceu de óculos escuros enormes e pediu para vovó assinar como fiadora num financiamento de carro. Vovó disse não. Renata nunca perdoou. E era exatamente isso que ninguém queria mencionar no tribunal. A versão da minha mãe era mais limpa. Camila se aproximou. Camila tomou conta. Camila envenenou vovó contra a família. Camila roubou a casa. Simples assim. Histórias cruéis costumam ser. Aí, Dr. Cardoso trouxe os cheques, cópias de saques da conta de vovó, alguns em dinheiro, alguns com o meu nome. Um deles era de R$11.100, 3 meses antes de ela morrer. Minha mãe se inclinou para a frente quando ele mencionou esse. Disse ali, num sussurro alto o suficiente para 3 fileiras ouvirem, que eu tinha roubado aquele dinheiro. A juíza Teresa Almeida me olhou. Doutora Viviane Moraes tocou meu braço levemente por baixo da mesa. Não era conforto, era um lembrete de que eu não devia falar ainda. Eu tinha contratado doutora Viviane com dinheiro que não tinha, depois de vender meu carro e pedir emprestado o Gol velho de uma colega de trabalho. Ela era calma, do jeito que faz as pessoas subestimarem. Brincos pequenos, terno cinza, nenhum gesto à toa. Ela se levantou e disse que, Vossa Excelência, havia documentação para cada transação. Minha mãe bufou. Renata murmurou que é claro que ela tinha fabricado os recibos. Foi quando eu virei. Não completamente, só o suficiente. O sorriso de Renata sumiu por meio segundo, e eu vi a menina que eu conheci embaixo do gloss e do blazer bege. A menina que sabia exatamente onde cada ferida da família estava escondida, porque tinha aprendido vendo minha mãe usar essas feridas primeiro.
Então, a doutora Viviane abriu a caixa de papelão e foi tirando tudo devagar, como se cada papel fosse uma peça de algo que ela já sabia que estava inteiro. O registro de medicamentos, as notas fiscais da cuidadora diurna, os recibos do mercadinho, a conta do encanador, as cópias dos pagamentos ao neurologista, cada cheque com o registro correspondente, muitos com as iniciais trêmulas de vovó em tinta azul. Os R$ 11.100 eram para o aluguel da cama hospitalar e para a rampa instalada depois que vovó caiu tentando descer os degraus da varanda. Minha mãe não disse nada. Ela me olhou. E foi aí que eu vi. O rosto dela não foi para a vergonha. Foi direto para o cálculo, porque prova não constrangia minha mãe. Prova só fazia ela mudar de tática. Ela se levantou de novo e disse que esses papéis não significavam nada, que a filha dela sempre foi muito esperta, que sabia muito bem como parecer inocente. A juíza Teresa Almeida semicerrou os olhos e pronunciou o nome dela como aviso. Mas minha mãe já tinha ido longe demais dentro da própria performance. Disse que eu tinha afastado ela da própria mãe, que eu interceptava ligações, que eu me tornei indispensável de propósito para poder ficar com a casa. E então, ela olhou para o juízo inteiro e disse que, enquanto isso, queria se sentar ali como mártir, enquanto o resto da família chorava. A sala inclinou levemente, não por causa do volume, por causa de uma frase no meio de tudo que era quase verdade. Eu tinha impedido minha mãe de visitar uma vez, só uma vez, na véspera da noite em que vovó assinou o documento final. Minha mãe não sabia que eu tinha esse documento. Renata também não. Ninguém naquele fórum sabia que 6 meses antes de morrer, vovó tinha me pedido para levá-la a um cartório em outra cidade, porque ela disse que sua mãe conhecia todo mundo no banco e não queria o sorriso dela perto disso. Eu não entendi naquela época por que ela queria tudo selado. Entendi quando achei o áudio depois do velório. A voz da minha mãe, doce e baixinha, dizendo que se vovó continuasse ameaçando mudar as coisas, não esperasse que ela trouxesse Renata mais. Que ela sabia como Renata era sensível, que ela não ia querer morrer com a neta mais nova achando que ela a odiava. Eu tinha escutado esse áudio sentada no chão do quarto de vovó, com as pantufas dela ainda do lado da cama. Eu não sabia o que estava na folha, juro que não sabia. Vovó nunca me contou. Só colocou no fundo da lata de biscoito, atrás da receita de bolo de abacaxi invertido, num envelope cor de creme, com fita adesiva, porque ela desconfiava de cola desde sempre. Na frente, com aquela letra torta e firme dela, estava escrito: para a juíza. Se Marlene tentar sujar o nome de Camila. Não para o advogado, não para a família, para a juíza. Eu só encontrei aquilo dias depois do velório e carreguei sem abrir. Então, quando minha mãe me chamou de ladra na frente de todo mundo no fórum, algo em mim simplesmente travou. Eu enfiei a mão na bolsa e tirei o envelope. Doutora Viviane olhou para mim, depois para o envelope. Eu fiz que sim com a cabeça, uma vez só. Ela passou para o escrivão. O escrivão passou para a juíza Teresa Almeida. Minha mãe parou. Não ficou confusa. Parou. Como alguém que ouve um rangido no assoalho de uma casa que achava vazia. A juíza abriu com cuidado. O barulho da fita descascando foi mais alto do que devia. Ela desdobrou a folha, leu em silêncio. Depois leu a primeira linha de novo. Aí, ela ergueu os olhos do papel e olhou diretamente para minha mãe. Dona Ferreira, ela disse, bem baixinho. Levante-se. Minha mãe se levantou devagar. E eu vi aquele pulso na têmpora dela. Eu conheço esse pulso desde os meus 22 anos, quando me recusei a entregar o cartão de emergência para Renata. Desde os meus 30, quando vovó colocou meu nome como auxiliar financeira na conta dela. Só auxiliar. E minha mãe sorriu por 3 segundos inteiros antes de dizer que bom para você. Aquele pulso sempre significava que a máscara estava se esforçando demais. A juíza Almeida olhou de volta para o papel e disse: para constar, este documento parece ser uma declaração assinada pela falecida, Neuza das Graças Barbosa, datada de 12 de fevereiro deste ano, reconhecida em cartório por Célia Nascimento, com número de registro incluso.
O doutor Cardoso ficou cinza. Doutora Viviane não se mexeu. Só a caneta dela bateu uma vez no bloco jurídico. A juíza continuou lendo. A primeira linha que a juíza leu em voz alta dizia: se minha filha Marlene contestar o testamento, acusando Camila de roubo, pergunte a Marlene o que ela fez com o dinheiro da lata azul de biscoito. A sala fez um barulho. Não bem um suspiro, mas como várias pessoas esquecendo ao mesmo tempo como respirar. Os dedos da minha mãe se fecharam contra a mesa. Renata murmurou o quê, bem baixinho. Eu virei só o suficiente para ver o rosto dela. E pela primeira vez, desde que essa história toda começou, ela parecia genuinamente confusa. Não fingida, confusa de verdade. Foi aí que entendi alguma coisa importante. Minha mãe não tinha contado tudo para Renata. Tinha usado ela assim, alimentado a raiva dela, prometido a casa, deixado ela acreditar que eu era a vilã. Mas a lata azul de biscoito? Aquele segredo era só da minha mãe. A juíza Almeida baixou levemente a folha e perguntou se a senhora sabia ao que isso se referia. Não. Minha mãe respondeu rápido demais. Até o tio Sérgio levantou os olhos. A juíza deixou o silêncio pousar ali até ficar pesado. Depois perguntou de novo. A senhora não sabe de nenhuma lata azul de biscoito? Minha mãe se recuperou e disse que a mãe dela guardava muita coisa, que salvava botões, receitas, cupons velhos, que tinha latas por tudo. A juíza voltou a folha e leu. A lata ficava no armário de roupa de cama, atrás das toalhas de visita. Continha dinheiro que eu guardei para pagar impostos e despesas de fim de vida. Contei com Marlene presente no dia 4 de novembro. Havia R$ 87.600. 5 dias depois, quando Marlene veio sozinha, a lata estava vazia. Meu estômago afundou. Eu sabia da carta, mas não sabia desse valor. A vovó tinha me dito uma vez que guardava um dinheirinho para emergência. Eu imaginei uns poucos reais em envelopes, do jeito que gente mais velha fazia, porque os bancos já tinham falhado uma vez e elas nunca mais confiaram de verdade. Não R$ 87.000. Não esse valor. O rosto da minha mãe endureceu. Ela disse que era mentira. A juíza continuou lendo sem pausar. A senhora Barbosa também escreveu que, quando perguntou a Marlene sobre o dinheiro, Marlene disse que ela provavelmente tinha esquecido de ter gastado. E disse ainda que, se ela contasse para Camila, Camila usaria isso como pretexto para interná-la e tomar a casa. Minhas mãos ficaram geladas. Por 3 anos, a vovó entrava em pânico sempre que eu mencionava qualquer tipo de ajuda. Não era sobre internação, não era abandono. Era só uma cuidadora diurna, um monitor de quedas, um box de chuveiro mais seguro. Cada vez, ela apertava o braço da cadeira e dizia: "Não me manda embora, Cami." Só ela me chamava assim. Eu achei que era o começo da demência falando. Agora, eu entendia que alguém tinha plantado aquilo. Minha mãe não roubou só dinheiro. Ela roubou o senso de segurança da vovó e devolveu disfarçado de medo. O doutor Cardoso pigarreou. Disse que a declaração era testemunho informal, não jurado, e que não havia tido oportunidade de contestá-la. A juíza Teresa Almeida respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Está reconhecida em cartório, e não estou admitindo para todos os fins neste momento. Mas estou perguntando à sua cliente se ela tem conhecimento do conteúdo, porque a petição dela alega má conduta financeira de Camila Ferreira, enquanto omite uma acusação muito específica da falecida contra Marlene Ferreira. Minha mãe virou para a advogada. Faz alguma coisa. Ele se inclinou com a voz baixa, mas audível naquela sala completamente quieta. Não fale a menos que eu peça. Isso a enlouqueceu. Minha mãe sobrevivia a desafios, sobrevivia até a ser pega em flagrante, desde que ainda controlasse o roteiro. Mas ser mandada calar a boca na frente de gente, isso ela não suportava. Ela me apontou de novo. É o que ela faz, disse. Fica sentada com aquela carinha de vítima, enquanto todo mundo me ataca. A vovó tinha demência. Ela estava confusa. A doutora Viviane se levantou e disse que os prontuários médicos já incluídos no processo mostravam que a senhora Barbosa foi avaliada 2 vezes naquele período e considerada capaz de administrar seus assuntos pessoais com assistência.
Minha mãe retrucou que ela tinha dias bons e dias ruins. A juíza Almeida respondeu: aparentemente, o dia 12 de fevereiro foi um dia muito bom. Um ruído saiu de alguém lá atrás. Podia ser tosse, podia ser risada. De qualquer forma, minha mãe ouviu. As bochechas dela ficaram vermelhas. A juíza continuou lendo, e cada frase caía como pedra na água. Vovó tinha escrito que não queria minha mãe sozinha na casa depois de novembro. Tinha escrito que havia contado para alguém. Aí veio a parte que eu não esperava. O telefone velho ainda está lá. A senha é o aniversário da Cami. Minha mãe emitiu um som que não era palavra nenhuma. Era o som de quem vê uma porta trancada abrir por dentro. Renata se levantou pela metade. Mãe? Minha mãe sibilou que ela ficasse sentada, mas Renata não ficou. O rosto dela tinha perdido a cor de vez, só 2 manchas vermelhas altas nas bochechas. Que dinheiro! Minha mãe virou para ela, brava. Agora não. A voz de Renata quebrou. Você me disse que a Camila tinha esvaziado a conta da vovó, mas a juíza acabou de ler que... Eu disse, agora não. E foi aí. Não era explicação, não era conforto, era ordem. E pela primeira vez na minha vida, era Renata recebendo essa ordem, em público, com todo mundo olhando. A juíza Almeida bateu uma vez no papel com o dedo. Doutora Moraes, a senhora está de posse desse telefone? A doutora. Viviane respondeu que não, naquele momento, Vossa Excelência, que a carta tinha sido entregue lacrada naquela manhã, sem ser aberta antes. A juíza virou os olhos para mim. Eu me levantei, porque minhas pernas ainda lembravam de educação, mesmo quando o resto de mim não sabia mais o que estava fazendo. Disse que não sabia nada sobre o telefone. Minha voz saiu fina, mas não quebrou. Disse que a cesta vermelha de costura ainda estava na casa da vovó, que eu não tinha tocado em nada desde o falecimento dela, que a casa foi lacrada depois do inventário. O doutor Cardoso passou as 2 mãos no rosto. A juíza perguntou quem tinha chaves. Engoli em seco. Eu, minha mãe. E o tio Sérgio tem uma chave de emergência. Ele levantou a mão com um gesto fraco e disse que nunca tinha usado. Então, minha mãe sentou, sem ninguém mandar. Ela simplesmente dobrou na cadeira como se os ossos tivessem sido retirados. A juíza percebeu. Eu percebi. Renata também. A voz da juíza Almeida ficou mais dura. Senhora Ferreira, onde está a cesta vermelha de costura? Minha mãe ficou olhando para a mesa. Não sei, ela disse, mas dessa vez disse baixo demais, suave demais. O tipo de voz que entrega o que a boca não quer admitir. A juíza recostou na cadeira. Doutor Cardoso, converse com sua cliente agora. Ele se inclinou imediatamente. O sussurro dos dois era frenético. Minha mãe balançou a cabeça 2 vezes. Doutor Cardoso insistiu, cochichando com mais urgência. Renata ficou parada atrás dos dois, os olhos indo da minha mãe para mim, como se estivesse olhando para 2 desconhecidas e não conseguisse decidir qual delas a tinha criado. Eu me sentei de volta. O coração batia tão forte que eu sentia nas bochechas, no pescoço, nos dentes quase. Doutora Viviane se inclinou perto de mim. Camila. Ela murmurou bem baixinho. Alguém foi à casa ontem à noite? Eu me virei para ela devagar. Porque ela tinha perguntado com cuidado. Porque ela já sabia que eu estava prestes a lembrar de alguma coisa. Na véspera, depois do trabalho, eu tinha passado de carro em frente à casa de vovó. Me disse que era para verificar a luz da varanda. Mas, na verdade, eu só sentia falta de ver a janela da cozinha brilhando de amarelo através do arbusto de lilás. Tinha um carro na garagem, uma Hilux prata, a Hilux da Renata. E minha mãe estava na varanda, com uma sacola preta de lixo na mão. Na hora, achei que era roupa velha. Na hora, eu estava cansada demais para questionar qualquer coisa. Agora, do outro lado da sala, Renata me olhava com um pânico aberto no rosto. E eu entendi. Ela também não sabia o que estava dentro da sacola. Doutora Viviane viu minha expressão mudar. O quê? Ela cochichou. Eu não consegui responder na hora. A boca tinha secado. A juíza Almeida observava Dr. Cardoso sussurrar com urgência para minha mãe.
O clima na sala tinha mudado de acusação para suspeita, e todo mundo sentia isso. Até o oficial de justiça tinha parado de fingir que não estava ouvindo. Me inclinei perto de doutora Viviane. Elas estavam na casa ontem à noite, eu disse. A caneta dela parou no ar. Quem? Minha mãe e a Renata. Passei de carro depois do trabalho. Minha mãe estava com uma sacola preta de lixo. Os olhos de doutora Viviane afiaram. Você viu o que tinha dentro? Não. Elas te viram. Acho que não. Ela escreveu uma frase no bloco jurídico, arrancou a folha e caminhou até o escrivão. O escrivão passou para a juíza Almeida. Minha mãe acompanhou aquele pedaço de papel como se fosse um pavio aceso. A juíza leu. Depois me olhou. Senhora Ferreira, por favor, levante-se novamente. Eu me levantei. A senhora observou alguém na residência da falecida após a ordem de inventário. Sim, Vossa Excelência. Quando? Ontem à noite, por volta das 7h15 da noite. A cadeira da minha mãe rangeu. Quem você viu? Minha mãe e minha irmã. O carro da Renata estava na entrada. Minha mãe estava na varanda, com uma sacola preta de lixo. Renata não conseguiu segurar. Eu não sabia de nada. As palavras saíram antes que ela pudesse controlá-las. Todas as cabeças se viraram de uma vez. Minha mãe girou o corpo na direção dela. Renata, cala a boca. A juíza Almeida endureceu o rosto. Senhora Ferreira, não instrua testemunhas no meu tribunal. Testemunhas. Não filhas, não família enlutada. Testemunhas. Uma palavra só, mas ela mudou o ar da sala inteira. Os olhos da Renata encheram de lágrimas. Não aquelas lágrimas bonitas que minha mãe sabia usar tão bem. Eram lágrimas quentes, assustadas, humilhantes. Ela agarrou o encosto do banco à sua frente com as duas mãos. A juíza Almeida se virou para ela. Senhora Souza, já que a senhora falou, vou perguntar diretamente. A senhora esteve na casa da falecida ontem à noite? Renata olhou para minha mãe. Minha mãe balançou a cabeça uma vez, imperceptível. Renata viu. A juíza viu. Nós todas vimos. Sim, ela sussurrou. Minha mãe fechou os olhos. Por que a senhora estava lá? Renata tremia. Minha mãe disse que precisávamos pegar algumas coisas particulares da vovó antes que a Camila usasse para nos envergonhar. Meu estômago virou. A voz da juíza Almeida ficou estranhamente calma. Que coisas particulares? Não sei. Papéis, roupas antigas. Ela disse que a vovó escrevia coisas horríveis quando estava confusa. E a senhora removeu algum item. Renata acenou com a cabeça. Fale em voz alta. Sim. O que a senhora removeu? Uma sacola de lixo do armário do corredor e uma cesta. A sala desapareceu por um segundo. Só consegui enxergar a cesta vermelha de costura da vovó, do lado da poltrona dela, do jeito que sempre esteve por toda a minha vida. Palha trançada nas laterais. A juíza se virou para o oficial de justiça. Por favor, peça à senhora Souza que se aproxime separada da senhora Ferreira. Renata andou como sonâmbula. Quando passou pela minha mãe agarrou o pulso dela. Não com força suficiente para parecer violência, com força suficiente para lembrar quem mandava. O oficial de justiça viu. Senhora, solte. Minha mãe soltou. Renata se aproximou cambaleando, parou perto da mesa do escrivão, tremendo dentro do blazer caro. De perto, dava para ver uma mancha acinzentada na manga, como poeira ou cinza. A juíza Almeida perguntou onde estava a cesta vermelha de costura agora. Renata cobriu a boca com a mão. Minha mãe disse apenas não. A juíza interrompeu com firmeza. Senhora Ferreira. Renata se encolheu. Depois me olhou. Por um segundo estranho, voltamos a ter 8 e 10 anos, escondidas no quartinho de lavar roupa, enquanto a mãe chorava na cozinha porque o pai tinha esquecido o aniversário deles. Lembrei da Renata apertando minha mão e sussurrando para eu fazer ela parar. Eu tinha saído e pedido desculpas por ele. Passei a vida inteira traduzindo desastre em obrigação. Mas dessa vez, eu não podia salvar ela. Onde está? A juíza Almeida perguntou de novo. A voz de Renata quebrou. No porta-malas do meu carro. Um murmúrio baixo tomou o tribunal. Minha mãe afundou na cadeira.
A juíza não desperdiçou nem um segundo. Ordenou ao oficial que recolhesse as chaves da senhora Souza e que o veículo não fosse acessado por ninguém, a não ser pela polícia ou por um oficial do juízo, até nova ordem. Renata remexeu na bolsa e entregou as chaves com as 2 mãos. Minha mãe sussurrou: "Menina idiota." Eu ouvi. Renata também ouviu. O que sobrava de lealdade no rosto da minha irmã rachou direto no meio. A juíza decretou recesso. O martelo bateu e todo mundo começou a sussurrar ao mesmo tempo. Tia Fátima se benzeu. Tio Sérgio levantou, sentou, levantou de novo. A Letícia olhava para minha mãe como se tivesse descoberto uma estranha usando a roupa de alguém familiar. Doutora Viviane me puxou para o corredor, antes que alguém me encurralasse. O corredor do fórum cheirava a cera de chão e café queimado. Me apoiei na parede e tentei respirar. "Ela pegou", eu disse. Viviane assentiu. "E sua irmã acabou de colocar no carro dela. E se o celular sumiu? Então a gente resolve isso. Mas entende uma coisa." Viviane chegou mais perto, abaixando a voz. "Sua mãe veio até aqui te acusando de roubo, enquanto possivelmente ocultava provas e retirava bens sujeitos ao inventário. Isso é um problema sério para ela." Eu ri uma vez, mas saiu torto. "Um problema sério? Soou tão limpo." Não soou como vovó sentada com medo na própria cozinha porque a filha convenceu ela de que a única pessoa ajudando estava esperando para prendê-la. Não soou como 3 anos de jantares em família com Renata, revirando os olhos cada vez que eu saía mais cedo para dar os remédios da noite para a vovó. Não soou como minha mãe dizendo para parentes que Camila sempre foi possessiva com minha mãe, enquanto eu estava no banheiro, chorando num pedaço de toalha. No corredor, Renata saiu da sala do tribunal sozinha. O rosto estava manchado. Sem o sorriso de canto de boca, ela parecia mais nova, quase frágil. Me preparei. Ela parou a alguns passos. "Você sabia?" ela perguntou. Eu fitei ela. "Sabia de quê?" "Do dinheiro, do celular, de qualquer coisa." "Não." Ela vasculhou meu rosto como se procurasse alguma armadilha escondida. Aí, os ombros dela afundaram. "Minha mãe disse que vovó tinha prometido a casa para mim. Ela disse que você mudou tudo depois que vovó ficou confusa." "Eu não mudei nada. Eu sei disso agora. Queria que isso fosse bom de ouvir. Não foi. Foi como receber um copo d'água depois que a casa já tinha virado cinza." Renata torceu o anel no dedo. "Ontem à noite, minha mãe disse que a gente precisava proteger a dignidade de vovó. Disse que você tinha achado uma carta paranoica e ia usar isso para nos humilhar. Me disse para dirigir. E você foi." Os olhos dela faiscaram. "Você não entende como ela é comigo. Isso quase me fez rir." "Não entendo?" Ela desviou o olhar primeiro. Pela primeira vez, talvez na vida toda, a vergonha pousou onde sempre deveria ter pousado. Antes que qualquer uma de nós conseguisse dizer mais alguma coisa, as portas da sala se abriram. O oficial de justiça saiu carregando um saco plástico transparente. Dentro estava a cesta vermelha de costura de vovó. Meus joelhos quase cederam. Atrás dele veio outro oficial com um saco preto de lixo fechado no topo. A juíza Almeida não tinha esperado o fim do dia. Ela tinha mandado alguém direto para o estacionamento. O oficial de justiça sumiu por uma porta lateral com os itens. 10 minutos depois, o escrivão chamou todo mundo de volta. Minha mãe já estava sentada quando entrei. Não estava mais chorando. Isso me assustou. O rosto dela tinha fechado, ficado liso, quase sereno. Era a expressão que ela usava quando já tinha escolhido uma nova versão dos acontecimentos e estava esperando que os outros se ajustassem a ela. Renata sentou longe. Doutora Viviane e eu voltamos para nossa mesa. A juíza Almeida subiu ao estrado. A cesta vermelha de costura estava perto do escrivão, etiquetada e fotografada. O saco preto estava do lado. O plástico esticava nos cantos de algo rígido lá dentro. A juíza anunciou que o tribunal havia recuperado a cesta identificada na declaração, reconhecida em cartório da falecida. Disse que havia um compartimento oculto. Meu coração disparou. Dentro havia um celular. Minha mãe não se mexeu. A juíza continuou.
O aparelho liga. Doutora Viviane soltou o ar devagar. E a senha fornecida na carta funcionou. Pela primeira vez no dia, fechei os olhos. O aniversário da Cami. Vovó lembrou. A juíza Almeida olhou para minha mãe. Havia um arquivo de áudio gravado no dia 12 de novembro. O doutor Cardoso se levantou pela metade. Vossa Excelência, preciso objetar a reprodução antes da autenticação. Não estou reproduzindo para fins de admissão probatória neste momento. A juíza respondeu. Estou informando às partes que o conteúdo foi preservado e parece diretamente relevante às alegações desta petição. Minha mãe sorriu, levemente, e disse, ótimo. Todo mundo virou. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Que reproduzam, ela falou. Que todos ouçam o quanto minha mãe estava confusa. O doutor Cardoso sussurrou o nome dela. Ela disse, não, continuou sorrindo. E foi aí que entendi. Fosse lá o que estivesse naquele celular, ela acreditava que conseguia sobreviver. Ou pior, acreditava que também me destruiria. A juíza Almeida não reproduziu a gravação. Não ainda. Ela olhou para minha mãe por um longo momento e disse que a confiança da senhora estava devidamente registrada. Parecia uma frase inocente, até você perceber a lâmina escondida nela. O sorriso da minha mãe murchou ligeiramente. A juíza Almeida virou para os dois advogados e explicou que, em função das questões probatórias levantadas, permitiria que as partes ouvissem o arquivo em gabinete, com a escrivã presente. Depois disso, decidiria o que, se é que algo, seria incluído no registro da audiência hoje. O doutor Cardoso pareceu aliviado. A doutora Viviane, não. Ela se inclinou para mim e disse, fica aqui e não fala nada para ninguém. Depois, seguiu a juíza, a escrivã e o doutor Cardoso pela porta lateral. A porta fechou e eu fiquei ali, no meio da sala, sozinha com a minha família. Sem juíza, sem advogados, sem nenhuma regra além das que a minha mãe tinha treinado todo mundo a obedecer. Por uns 10 segundos, ninguém se mexeu. Então, ela virou. Não para Renata, para mim. Disse que eu não tinha ideia do que tinha feito. A voz era baixa. Sempre foi pior que o grito. Eu mantive as mãos sobre a mesa e fiquei encarando o veio da madeira. Você acha que isso te faz parecer inocente? Ela continuou, arrastando os delírios particulares da sua avó para dentro de um tribunal, deixando estranhos remexer nas coisas dela? A Renata estava encostada na parede dos fundos, com os braços cruzados sobre o corpo. Minha mãe olhou para ela. E você, não ouse me olhar assim. A Renata estremeceu, depois se endireitou. Você me disse que não tinha celular nenhum. E a minha mãe respondeu que disse o que ela precisava saber. A doutora Viviane sussurrou o nome dela, pedindo para parar. Minha mãe ignorou. Disse que a vovó era velha, que estava confusa, que dizia coisas cruéis no final, e que eu tinha incentivado tudo isso porque gostava de ter sido a escolhida. Aquilo chegou mais perto do que eu queria admitir, porque existia uma parte pequena e feia dentro de mim que sim, tinha gostado de ser escolhida. Não pela casa, pelo lugar ao lado da cama da vovó, pelos contatos de emergência, pela forma como ela estendia a mão para mim em vez de estendê-la para minha mãe. Quando você cresce com fome, até responsabilidade pode ter gosto de amor. Minha mãe sabia exatamente onde apertar. Você sempre teve inveja da Renata, ela disse, sempre precisando provar que era melhor, mais inteligente, mais útil. Finalmente, eu olhei para ela de frente. Eu era útil porque mais ninguém aparecia. Tio Sérgio murmurou que isso era verdade. A sala congelou. Minha mãe se virou para ele. Como assim? Ele esfregou a testa, mas dessa vez não desviou o olhar. É verdade, Marlene. A Camila estava lá. Todo mundo sabe disso. Minha mãe olhou para ele como se a traição fosse um idioma que ela nunca esperou que ele aprendesse. Então Renata falou. O que aconteceu com o dinheiro? O rosto da minha mãe mudou, só um pouquinho. Não tinha dinheiro nenhum, ela disse. A vovó escreveu o valor exato, porque a Camila mandou ela escrever. Eu não sabia o valor, eu disse. Minha mãe cortou.
Ninguém perguntou para você. Renata deu um passo à frente. O que aconteceu com ele? Minha mãe deu uma risada só. Escuta, você mesma. Você vai acreditar na paranoia de uma mulher morta e nos papéis da sua irmã, em vez de acreditar em mim? Os olhos de Renata encheram de lágrimas de novo, mas ela não recuou. Estou te perguntando. Pela primeira vez na vida, minha irmã soou como eu. A porta lateral abriu antes que minha mãe pudesse responder. Todo mundo se virou. A juíza Teresa Almeida entrou primeiro. O rosto dela era ilegível. Doutora Viviane veio atrás, pálida, mas firme. Doutor Cardoso parecia um homem saindo de dentro de um acidente. Meu estômago apertou. Doutora Viviane sentou do meu lado e deslizou a mão sobre a minha por baixo da mesa. Isso me assustou mais do que qualquer coisa. A juíza Almeida subiu ao estrado. Vou fazer um resumo, ela disse. Em vez de reproduzir o áudio completo neste momento, a gravação do testamento será preservada para os procedimentos seguintes. Minha mãe ficou muito quieta. A juíza olhou para as suas anotações. O arquivo parece capturar uma conversa entre a dona Neuza Barbosa e a dona Marlene Ferreira. No dia 12 de novembro, dona Neuza pergunta sobre dinheiro que sumiu de uma lata azul de biscoito. Dona Marlene nega ter pego. Dona Neuza afirma, e aqui cito: Marlene, eu contei com você do meu lado. Eu ouvi a voz da vovó na minha cabeça, fina, teimosa, assustada. A juíza continuou lendo em voz alta. Ela disse que minha mãe havia avisado a vovó que se ela repetisse aquelas acusações, a família iria entender como sinal de que ela não estava mais lúcida, e que isso poderia ser usado para interná-la em uma clínica. Renata tapou a boca com a mão. O queixo da minha mãe ficou duro como pedra. A juíza virou a página. Dona Neuza responde que a Cami nunca faria isso. E Dona Marlene diz, cito, você não sabe o que as pessoas fazem quando tem imóvel no meio. Eu olhei para a mesa, porque se eu olhasse para minha mãe naquele momento, eu não ia encontrar nada humano no rosto dela. A juíza Teresa Almeida continuou com a voz uniforme, quase mecânica. Disse que, mais adiante na gravação, minha mãe menciona um dinheiro que havia pedido emprestado a Renata. E diz, cito, você não pode esperar que eu deixe minha filha se afogar enquanto você senta em cima do dinheiro. Renata fez um som. Não foi um choro, foi um baque, como se alguém tivesse batido nela sem avisar. Minha mãe fechou os olhos. E ali estava. Não sumiu, foi emprestado. Para Renata, a filha favorita, protegida com dinheiro roubado da própria avó. E depois que a vovó morreu, minha mãe foi até o fim com isso. A juíza tirou os óculos. Ela disse que, com base no que o tribunal havia ouvido, tinha sérias preocupações sobre a credibilidade da petição. Possível ocultação de bens do espólio. Possível abuso financeiro contra a idosa. O doutor Cardoso se levantou. Disse algo sobre a imparcialidade do juízo. A juíza Almeida disse que sua cliente deveria ouvir com atenção. Ele sentou. A juíza determinou que os itens recuperados fossem mantidos sob custódia do tribunal. Suspendeu o acesso de minha mãe e de Renata ao imóvel até nova ordem. E encaminhou o caso às autoridades competentes para a apuração de abuso financeiro contra a idosa e adulteração de provas. O rosto da minha mãe ficou branco. Não de vergonha, de consequência. As consequências tinham entrado na sala vestindo toga e ela não tinha como ignorar. A juíza então me olhou diretamente. Disse que, até a próxima audiência, eu não poderia retirar nenhum bem do imóvel sem autorização expressa do juízo ou por intermédio de advogado. Perguntou se eu havia entendido. Sim, Vossa Excelência, eu respondi. Bem, ela disse, e baixou os olhos para o processo. O rosto da juíza Almeida mudou um pouco. Só um pouco, mas o suficiente para eu perceber. Ela disse que a documentação apresentada por mim estava organizada, coerente e em linha com as vontades expressas pela falecida. Eu pisei rápido. Não era elogio exatamente, mas depois de anos sendo chamada de dramática, egoísta, controladora, interesseira, foi como se alguém tivesse colocado a mão no chão e dito: aqui, fica aqui, esse pedaço é real. Aí, a juíza voltou os olhos para aquela sacola preta de lixo.
Ainda há uma questão pendente, ela disse. O oficial de justiça trouxe a sacola para frente. Minha mãe sussurrou não, tão baixinho que eu quase não ouvi. A juíza Almeida ouviu. O que há nessa sacola, senhora Ferreira? Minha mãe pressionou os lábios. A Renata olhou para ela. Mãe? A juíza acenou para o escrivão. A sacola foi aberta devagar, o plástico estalando no silêncio da sala. Dentro não tinha roupa, não tinha nada pessoal. Tinha pastas, envelopes e uma caixinha metálica com o nome da vovó colado em cima com fita. O escrivão tirou a primeira pasta e leu o rótulo em voz alta. Extratos bancários. A segunda, procuração para fins de saúde. A terceira, correspondências. Depois, levantou um envelope pardo, lacrado, mas com as pontas amassadas. Na frente, escrito com a letra trêmula e inconfundível da vovó, 5 palavras. Para a Camila. Depois que eu for. Minha garganta fechou. A doutora Viviane se endireitou na cadeira. A juíza olhou do envelope para minha mãe. Por que isso estava numa sacola de lixo no porta-malas da sua filha? Minha mãe não disse nada. A Renata parecia que ia passar mal. Eram papéis velhos, ela murmurou. A juíza virou o envelope. O lacre parece violado, ela disse. A sala girou. Violado. Alguém tinha aberto. O escrivão retirou o conteúdo com cuidado. Uma carta. E embaixo dela, um envelope menor, branco. A juíza leu a primeira folha em silêncio. Sua expressão mudou. Não era choque. Era algo mais perto de tristeza. Ela me olhou, depois olhou para minha mãe. Senhora Ferreira, ela disse. A senhora leu essa carta? Os olhos da minha mãe se levantaram devagar. Por um segundo terrível, minha mãe sorriu. Depois disse que sim. A voz da juíza Teresa baixou. E onde está o item que a senhora Barbosa diz estar incluso? Minha mãe me olhou com um ódio puro, sem disfarce. A Renata murmurou perguntando que item. A juíza ergueu o envelope menor. Ele tinha sido cortado. Estava vazio. E na frente, na letra da vovó, estava escrito: Recibo de transferência de escritura. Por um segundo ninguém entendeu o que aquele envelope vazio significava. Então, a doutora Viviane inspirou ao meu lado. Não foi um grito, foi a respiração de uma advogada. O som de uma peça que faltava se transformando em mapa. Minha mãe ouviu também. Seus olhos foram para Viviane, depois para a juíza, depois voltaram para mim. A juíza Teresa segurou o envelope vazio entre 2 dedos. Senhora Ferreira, onde está o recibo de transferência de escritura? Minha mãe ergueu o queixo. Disse que não sabia. Dessa vez, ninguém acreditou. Nem o tio Sérgio, nem a doutora Viviane, nem a Renata, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A juíza olhou para o doutor Cardoso. Ele se levantou devagar e disse que não podia afirmar ao juízo ter conhecimento sobre o paradeiro do documento. Era linguagem de advogado para dizer que não ia afundar junto. A doutora Viviane se levantou. A juíza acenou com a cabeça. Viviane se virou para mim. Camila, sua avó alguma vez mencionou ter transferido o imóvel fora do testamento? Meu coração batia nos meus ouvidos. Não. Ela só me disse que queria que eu ficasse com a casa. Viviane voltou para o banco. Disse que um recibo de transferência de escritura indicava a possível existência de instrumento registrado. Se fosse o caso, o recibo faltante talvez não anulasse a transferência. Daria para obter cópias autenticadas no cartório de registro de imóveis. O rosto da minha mãe mudou. Só um pouco, mas eu vi. A juíza também viu. A juíza Teresa recostou na cadeira. Senhora Ferreira, a senhora acreditou que, removendo esse recibo, impediria a Camila de provar a propriedade? E continuou. O imóvel não está sujeito à partilha nos termos do testamento contestado da forma como os peticionantes apresentaram. Eu ouvi as palavras. Eu entendi as palavras. Mas o meu corpo não se mexeu. Depois de tudo, dos gritos, das acusações, de todas as noites deitada, acordada, me perguntando se amor sempre vinha com cobrança no final, a verdade chegou numa frase tão simples que pareceu pequena demais para tudo que tinha custado. A casa era minha. Não porque eu roubei, porque a vovó me deu. A doutora Viviane tocou no meu braço e disse: respira. Eu respirei, e doeu.
A juíza Teresa indeferiu o pedido da minha mãe naquele dia, determinou a segurança do imóvel do espólio e encaminhou o dinheiro sumido e os documentos removidos para a investigação. Minha mãe foi proibida de me contatar sobre o espólio, nem por parentes, nem pela Renata, nem por ninguém. Quando nos levantamos para sair, ela finalmente me olhou. Sem lágrimas, sem pedido de desculpa. Só aquela mesma incredulidade fria de sempre, a de quando eu me recusava a voltar para o lugar que ela tinha me designado. Você acha que ganhou, ela disse. Eu olhei para o colar de pérolas dela, para o cabelo perfeito, para as mãos vazias. Não, eu respondi. A vovó ganhou. Foi a última coisa que eu disse para minha mãe naquele fórum. Os meses depois não foram limpos. As pessoas gostam de imaginar que a verdade conserta tudo de uma vez. Não conserta. A verdade é mais como acender a luz num quarto sujo. Primeiro você vê a bagunça, depois decide se tem força para limpar. Os investigadores não encontraram a lata azul de biscoito, mas encontraram o suficiente. Depósitos bancários que não batiam com a renda da minha mãe, mensagens falando em pegar dinheiro emprestado e uma unidade de armazenamento onde ela tinha escondido mais papéis da vovó. O dinheiro sumido nunca foi totalmente recuperado. Minha mãe fechou um acordo penal numa acusação reduzida e foi obrigada a devolver parte do valor. Ela contou para as pessoas que foi perseguida por uma filha ingrata. Alguns acreditaram. Isso parou de me incomodar com o tempo. A Renata me ligou 3 semanas depois da audiência. Eu quase não atendi. Quando atendi, ela não pediu a casa. Não defendeu minha mãe. Só disse, eu me arrependo de ter sorrido. De tudo que ela poderia ter me oferecido, foi exatamente isso que me quebrou por dentro. Ela sabia. Ela sabia exatamente qual momento tinha machucado mais. A gente não virou melhor amiga. A vida real não é generosa assim. Mas a gente foi ficando honesta em pequenas doses. Café uma vez por mês. Ligações curtas. Sem fingimento. A Renata vendeu o gol. Começou terapia. Foi aprendendo a diferença entre ser amada de verdade e ser administrada. Devagar, mas foi. Na primavera seguinte, eu me mudei para a casa da vovó. Na primeira noite, dormi num colchão na sala, porque não conseguia entrar no quarto dela ainda. A casa fez todos os barulhos de sempre ao meu redor. Os canos batendo, as geladeiras unindo, os galhos de lilás arranhando a janela da cozinha. Por um tempo, cada canto doeu. A cadeira dela, a caneco, o casaco amarelo ainda pendurado na porta dos fundos. Aí, aos poucos, a dor foi virando outra coisa. Pintei as esquadrias de branco, consertei os degraus da varanda. Plantei alecrim no caminho, porque a vovó sempre dizia que uma casa precisa cheirar como se alguém estivesse cozinhando, mesmo quando não está. Em junho, chegou pelo correio uma cópia autenticada da escritura. Sentei na mesa da cozinha dela para abrir. A mesma mesa onde ela tinha contado comprimidos, descascado maçãs, pago contas e me dito que minha mãe me chamava de forte, porque era mais barato do que ser justa. Coloquei a escritura do lado do caderno espiral azul dela. Foi aí que encontrei uma última coisa enfiada no bolso do fundo do caderno. Um cartão de receita. Bolo de abacaxi invertido. E no final, na letra da vovó. Cami, não gaste sua vida provando que você não é o que te chamaram. Viva tão alto que a mentira canse. Ri e chorei ao mesmo tempo. Naquele verão, fiz o bolo. Ele afundou no meio. A vovó teria chamado de feio e comido 2 fatias assim mesmo. No fim do dia, levei um prato para a varanda e sentei no degrau de cima. Aquele mesmo que eu tinha mandado reparar porque ela tinha medo de cair. Os lilazes estavam florindo. As janelas estavam abertas. E pela primeira vez em anos, a casa não parecia um campo de batalha. Nem uma herança, nem uma prova num processo. Parecia abrigo. Só isso. Olhei para a cadeira vazia do lado e me vi imaginando a vovó ali, quebrando vagens no meio, jogando na tigela, fingindo que não estava nem aí para nada. Ela teria reclamado do bolo afundado, teria falado que ficou feio e teria comido 2 fatias sem parar de falar. Minha mãe me apontou na frente de todo mundo e me chamou de sanguessuga da família. E a vovó, sem dizer uma palavra para mim antes de ir, deixou uma folha lacrada, uma verdade gravada num cartório, e uma casa onde eu finalmente podia parar de provar que merecia ser amada.
Se você já foi chamada de interesseira por defender o que alguém te deixou com amor, espero que a minha história sirva para alguma coisa. Porque às vezes a verdade não grita de volta. Às vezes, ela só espera a juíza chegar na primeira linha do documento e ler em voz alta. Se essa história ficou com você de algum jeito, me conta nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Eu leio tudo. E se quiser mais histórias assim, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Isso significa mais do que você imagina.